professor, você vai continuar de onde parou depois da prova? Não. Você vai fazer uma revisão. Graças a Deus. Que bom. Não é mais nada, velho. Olha, se vocês lembrarem meu nome já é muito. Eu vou fazer uma revisão hoje, a próxima aula já é matéria. Mano, eu tava morrendo de medo de física, velho. Porque o professor disse. Porque o professor disse assim. Ó, a gente não tem mais tempo não. Quando chegar da escola, a gente vai continuar um assunto. É Orlando, né? Aí. Hã? É Orlando, né? Orlando. Caramba. Aí ele disse assim. Hã? Tu não vai prova. Aí ele disse assim. E como a gente não tem mais tempo, quando voltar já vai ter que ter uma atividade, porque a gente não fez nenhuma atividade até agora, da segunda prova. Aí você. E a prova de diabetes, né? Isso que a galera comentando ali. Vai ter Acho que é física 2. Vocês Ele nem comentou ainda. Da prova. Porque ele tá terminando o assunto, tá ligado? Mas ele não fez nenhuma atividade. Aí ele disse assim, como a gente Uma não. vez só as provas, velho. Hã? Uma vez só as provas. Então. Aí ele disse, como não fez mais nenhuma atividade até agora, vai ter que fazer na hora quando voltar da aula. Aí hoje de manhã ele disse assim, ó, a gente não vou dar aula e a próxima aula vai ser revisão. Aí eu, graças a Deus. Depois do tema de física, porém a próxima é. Não, vai ser uma revisão de física quarta-feira. Aí depois começa o assunto normal. Vixe, mano, que dá livre, tá ligado? Porque tipo, começar sem revisar é punk, velho. Deixa eu ter a apresentação de cálculo numérico amanhã, pô. Cálculo numérico? Caramba, velho. E eu tentei estudar um pouquinho física nas férias, mas... É porque, tipo, se você estuda num dia, no outro dia é, tipo, alguma festinha da família, aí você esquece, tá ligado? Vai deixar o negócio de prova estar para ser planeja, mas é aquela certa. É, porque eu sou daquele negócio, quando eu tô estudando um assunto que eu não gosto, tipo física, tá ligado? Aí ou eu fico direto naquele negócio todos os dias, ou eu esqueço. Entende? Não sei como, eu tirei 8,3, velho. A primeira. Esse período passa por médico, né? Hã? Esse período passa por médico. É, então, dessa vez eu passo nem com. Caramba, que eu Com essa nota aí que eu faço já, pô. Só com essa. só com essa. É só ir ver Só entregar os exercícios e acabou, né? Não, é só falar dessa prova, velho. Eu sei disso. Aí eu tô querendo tirar outro nesse nível, tá ligado? Só pra garantir passar por médico. Porque ele disse assim que passa com 5, tá ligado? Mas ele dizia assim, da boca pra fora, né? Porque no final, quando tá todo mundo morrendo, aí ele deixa passar com 5, né? Mas até lá ele não fala não, isso aí, né? Pra o pessoal ficar estudando, né? Se não passar a falar, você passa com 5, aí o pessoal ninguém estuda. Eu fiz 2 vezes com o Orlando, ele nunca passou por frente, velho. Pois é, ele disse que quando tá todo mundo Muito bem, galera. lascar, tá ligado? Aí Bem-vindos a tem as 2020. notas, mais ou menos, e Feliz ano para todos. dizem que Nós passa. vamos recomeçar o curso, tá? Fazendo uma revisão das aulas que a gente deu antes do Natal. Tá? Até 2. Bom, basicamente o que a gente viu? A gente viu essas 5 distribuições de probabilidade que a gente vai discutir hoje, rediscutir hoje. Tá? Todas elas já estão na lista de exercício, a lista de exercício de vocês já vai um pouco mais longe do que tá? Ok? Bom, então, como eu falei para vocês, por que a gente estuda distribuições de probabilidade? A gente estuda distribuições de probabilidade por quê? Porque se você fizesse tudo baseado na ideia descritiva e puramente empírica, o que ia acontecer? Cada um modela do jeito. E como cada um modela de um jeito, significa também que você vai ter problemas de vários tipos. Então, algumas boas aulas já fizeram isso para a gente. Estudaram determinados tipos de fenômeno que têm determinados tipos de comportamento e modelaram matematicamente esses comportamentos. Tá? Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem aí cerca de 300, pouco mais de 300 distribuições de probabilidade que servem para os mais variados usos. E todo dia alguém está inventando uma nova. Tá? Ok, então aqui no curso dá para a gente ver tudo isso, óbvio. Então nós vamos ver as básicas, que são essas daqui. A Bernoulli, como eu falei para vocês, ela tem um intuito hoje, né, do ponto de vista prático, muito mais didático do que propriamente científico. Mas ela é a base de uma distribuição binomial que tem grande aplicação. A mesma coisa a distribuição de Poisson, a distribuição de forma normal. Então a gente vai ver cada uma delas, eu vou falando, relembrando vocês para que serve cada uma delas e por que a gente está estudando isso.
Tá? Bom, só isso aí resolve a vida? Não, pessoal, isso aí vai resolver mais ou menos 60% dos problemas que você vai ter na vida profissional. E o resto você vai ter que pesquisar. Tá? Lembra que a universidade ela serve para quê? Para te dar a base. A base. Por isso que vocês têm que sair daqui sabendo a base para conseguir chegar lá fora e desenvolver o trabalho de vocês. Tá? O médico nunca vai ver cerca de 1.800 doenças que o ser humano tem dentro de 6 anos de universidade. Então, como é que se forma médico? Porque ele conhece a base. Quando chegar lá fora, vai fazer residência, vai atuar profissionalmente e vai conhecer detalhes das outras. E muitas ele nem sequer sabe nem onde vai nem como é. Então, o que acontece? Determinados procedimentos cirúrgicos são vistos só em níveis mais avançados fora da universidade. O cara vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. E aí ele vai ver isso. Tá? A mesma coisa acontece com todas as ciências. Tá? Ou seja, não tem como vocês saírem daqui sabendo tudo. Né? Então, a ideia é, você começa aqui e vai trabalhar continuamente no seu próprio aperfeiçoamento para você ser um bom profissional no futuro. Porque não dá para você sair pronto daqui. Tá? E quanto mais a ciência avança, pior fica. Mais a gente tem que correr atrás. Então, vamos lá. Começando a distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, como eu falei para vocês, ela só se interessava em dois aspectos de um tipo, e na verdade começou com jogos, tá? Que é você ganhar o jogo ou perder o jogo. E aí, como isso acabou se estendendo para outras áreas, acabou se tornando o padrão sucesso e fracasso. Ou seja, eu consegui ter sucesso no que eu queria fazer ou não consegui. Simples assim. Tá? Beleza. Então, o que acontece? Sucesso e fracasso é ultra simples de modelar. Eu tenho apenas uma probabilidade. Essa probabilidade é a probabilidade de eu ter sucesso, que a gente chama de P. E se o sucesso acontece, esse sucesso foi alcançado com essa probabilidade. E se o inverso acontecer? Se o inverso acontecer, aconteceu um fracasso e isso aconteceu com a probabilidade. Então, principalmente lá no século XVIII, XVII, o povo estava muito interessado em quê? Né? Como eu falei para vocês, os grandes barões, condes e coisas do tipo, eles não tinham muito o que fazer. Eles tinham lá que administrar a fortuna da família e o resto do tempo da vida. Então eles inventavam esses joguinhos. Tá? Muitas dessas coisas que vocês conhecem hoje surgiu justamente desse interesse dessas pessoas mais abastadas em fazer joguinhos, em criar enigmas e tentar achar coisas sem solução. Isso foi basicamente o que a gente tem de ciência que aconteceu principalmente nos fundamentos da matemática, arqueologia. Se vocês olharem bem, muito do que foi escavado no mundo nessas épocas foram financiados por pessoas que tinham muita grana. Né? As universidades não eram o que elas são hoje, então elas não financiavam nada. Quem financiava? Quem tinha grana. Tá? Então, com isso, a ciência foi avançando dentro do ritmo que, na verdade, meio que convinha a essas pessoas. Ok, então, no caso aí, o senhor Bernoulli, que veio de uma família de matemáticos suíços, inventou isso aqui. Né? Beleza, só que essa distribuição aí, ela tem muito pouco caráter prático. O que eu faço com isso? Se eu estou dentro de um jogo, eu consigo modelar o jogo e saber que probabilidade que eu tenho de ganhar ou perder. Ok. Se eu estou trabalhando com determinados tipos de fármaco, eu tenho como modelar a probabilidade desse fármaco ter sucesso ou não. Um tipo de tratamento médico, e por aí vai. Tá, beleza. Só que isso aqui acabou virando uma coisa importante como base para outras instituições. Então, a ideia aqui partiu do seguinte: se eu tenho uma coisa que acontece sempre desse jeito, então eu tenho o que a gente chama de ensaio de Bernoulli. O ensaio de Bernoulli, o que é? Se eu jogar várias vezes, ou se eu repetir esse experimento várias vezes, e partir do princípio de que um experimento não influencia no resultado de outro, eu tenho ensaios independentes de Bernoulli. Ou seja, a probabilidade não varia. E eu estou trabalhando sempre com a mesma probabilidade. Isso vai dar origem a uma distribuição. Se eu pensar que toda vez que eu repito esse experimento, eu tenho uma chance maior de chegar ao sucesso, ou menor de chegar ao sucesso, então existe uma dependência entre um ensaio e outro. E isso vai me levar a outra distribuição. Tá? Então, na verdade, a gente tem algumas coisas que nasceram aí com a distribuição de Bernoulli. Justamente por quê? Porque o ensaio de Bernoulli em si traduz da mesma maneira.
A notação desse negócio é essa aqui, ó. X tem ou segue uma distribuição de Bernoulli, esse B é pequeno, depois a gente vai ver um B maiúsculo, com parâmetro P. Essa notação, pessoal, é uma notação bem enxuta matematicamente, para que você consiga entender o que está falando. Ou seja, se você enxergar isso aqui na sua frente, você já deveria entender que isso aqui que é uma variável aleatória X com uma distribuição de Bernoulli para parâmetro P. Não precisa de nada ligado das variáveis. Porque tudo isso daí já está embutido. Tá? Beleza. E aí a gente tem a esperança e a variância de cada uma delas. Então, todas as distribuições de Bernoulli têm esperança como sendo o próprio parâmetro P e a variância com P com menos P. Tá? Para todo mundo. Então, eu não preciso mais fazer aquelas contas que eu fazia antes. Né? Aquelas contas todas que a gente fez na primeira prova, de descobrir qual é a variável aleatória, qual é a distribuição empírica dela, e depois sair calculando esperança e variância na minha. Acabou. Como é que você lê ali, né? Oi? X, o quê? X segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Tá? Então, é aí que está a grande contribuição que a gente vê nas boas aulas que estudaram esse negócio por nós. Né? Ou seja, já calcularam tudo por gente. Por quê? Porque essa daqui é simples, pessoal. Em 2 linhas você tira essa expressão. Mas tem distribuições que são muito complicadas. Tá? E tem distribuições que você só consegue isso numericamente. Por quê? Porque você vai chegar em cálculos indefinidos. Tá? Então só tem esperança e variância por aproximação numérica. A gente não vai ver essa daqui. Ok? Mas muitas delas existem desse tipo. Bom, então a gente viu aí basicamente um exemplo que era. Posso fazer outro exemplo? Que era esse aqui, ou seja, eu quero uma urna com 30 bolas brancas e 20 verdes e eu quero saber qual é a probabilidade do número de bolas verdes ser tirado. Ok. Eu especifico quanto que eu quero. Ok, vamos lá. Eu tirei uma bola, eu quero uma bola verde. Tá? Tá, então esse daí é fácil de fazer, tanto na sua forma tabular, quanto na sua forma analítica, quanto na sua forma gráfica, com esperança e variância e tudo mais. Ou seja, tranquilo. Tá? Mas como eu falei para vocês, isso daí é muito pouco. Não dá para a gente modelar grandes problemas a partir disso. Então, a gente vê uma distribuição que é um pouco mais sofisticada, chamada distribuição binomial. Que é basicamente o quê? É a modelagem de uma sequência de ensaios de Bernoulli independentes. Tá? Ou seja, como são independentes, significa que essa probabilidade não se altera. Tá? Aquele parâmetro P da Bernoulli, eu vou repetir aquele ensaio 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes o parâmetro dele é P. Tá? Não se altera de jeito nenhum. E aí eu posso trabalhar isso segundo a distribuição binomial. A distribuição binomial, o que acontece? Se vocês tirarem isso daqui e lembrarem que isso aqui seria 0 e 1, eu tenho exatamente a distribuição de Bernoulli. Okay? Mas, como eu estou trabalhando agora com todas as possíveis combinações de resultado, então eu tenho aquela combinação do lado de cá. E obviamente que os parâmetros também têm que ser estendidos a P, por quê? Porque eu tenho todas as combinações de resultados que podem acontecer dentro de uma sequência. Que tamanho de sequência? Tamanho N. Então, se eu repetir N vezes esse ensaio, o que eu espero? Eu espero obter isso aqui como probabilidade dos meus sucessos. Quantos sucessos? K sucessos. Quanto eu quiser. Tá? Obviamente que K é menor ou igual a N. Ok? Bom, então, qual a ideia? A notação dela é essa aqui, bem simples. X segue uma distribuição binomial, tá vendo que agora o B é maiúsculo. Agora eu tenho 2 parâmetros, porque P sozinho não resolve o meu problema. Eu preciso saber quantos ensaios aconteceram. Então, N, que é o número de ensaios, e P, que é a minha probabilidade, que deve ser constante. Ok. Também tem a variância e a esperança delas já calculadas prontas. Então, não preciso me preocupar com isso. Joia. Bom, o que acontece então se isso não acontecer? Ou seja, eu estou dentro de uma sequência de ensaios de Bernoulli onde os parâmetros mudam. Então é outra distribuição, tá, pessoal? A gente não vai ver ela dentro desse curso, vai chamar hipergeométrica. Então, se um dia vocês tiverem problema com respeito a isso, vocês já sabem que a hipergeométrica vai resolver por vocês. Tá? Qual é o drama? O drama é que eu tenho que conhecer melhor as minhas probabilidades. Dependendo do caso, é fácil de fazer, dependendo do caso, não é tão simples. Ok, então a gente viu aí um exemplo da distribuição binomial, onde agora eu estou trabalhando o quê? Estou trabalhando, primeiro, eu quero o número de bolas verdes, não é mais uma bola verde, mas eu quero o número X de bolas verdes, e
eu estou vendo aqui a expressão dada pela forma analítica e eu estou vendo aqui esperança e variância. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui, ó, como é que eu monto esse negócio. Essa daqui é a expressão que resolve este problema. E se eu tiver outro? Eu tenho que olhar os parâmetros específicos de cada problema. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 repetições. A probabilidade de ter sucesso é 2 em 5, porque são 20 bolas em 5 repetições. Depois eu tenho, 20 bolas em 50 possíveis. E aqui eu tenho 30 bolas brancas em 50 possíveis. Tá? Então essas são as probabilidades que eu vou colocar ali. E o resto? O resto pode deixar aberto. Então com essa expressão que vocês estão vendo ali, eu consigo calcular todas as probabilidades para esse problema. Ok? Então tendo dúvida, vamos parando e vamos questionando, galera. Não é hora de revisão hoje, então vamos por aqui. Tá? Vamos perguntando se vocês não lembram disso aí, então. Sem problema. Ok? Bom, então feita a modelagem, ele quer o quê? Especificamente, probabilidade de x maior ou igual a 4. O que vai acontecer? Probabilidade de x maior ou igual a 4 eu resolvo de duas maneiras. Ou eu calculo a probabilidade de x igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2, mais x igual a 3, mais x igual a 4, ou eu faço o quê? Faço pelo oposto. Tá? Então, aí no caso, eu estou pensando em... Coisa estranha. Pelo menos 4. Tá. Então o que acontece aqui? Aqui eu estou trabalhando em complemento. Tá? Então, feito o complemento, aquela lá é a probabilidade. Esperança e variância? Beleza. Lembrando que aqui está faltando uma coisa, né, pessoal? O que está faltando aí na esperança e variância? Unidade. A unidade, né? Então, qual a unidade que está faltando aí? Isso. Então, a esperança de x é dada em cima de quê? Da unidade de x, não é isso? A unidade de x é o quê? Bolas. Que bolas? Verdes. Tá? Lembra que lá em cima, ó, x é o número de bolas verdes retiradas. Se eu fizer o cálculo com a bola branca, muda as contas. As probabilidades são diferentes. Por quê? Porque o meu sucesso passa a ser a bola branca, que é 3 em 5. Ok? Mudou? Muda tudo. Ok, e aí? A variância fica como? Bolas vezes ao quadrado. Né? A coisa mais estranha do mundo, mas é assim que funciona. Okay? Se eu quiser dar uma interpretação para essa variância, o que eu preciso fazer? Raiz quadrada. Tá? E aí eu trabalho com desvio padrão e não com variância. Tudo bem, pessoal? Tá lembrando? Tranquilo? Beleza. Então vamos seguir. Aí a gente vê a distribuição de Poisson. Bom, a distribuição de Poisson já é uma distribuição que tem uma característica um pouco diferente da binomial. Ela trata basicamente da mesma ideia, só que agora eu estou no mundo contínuo. Eu não estou mais pensando em coisas discretas, estou pensando no mundo contínuo. Então eu estou pensando em intervalos de tempo, eu estou pensando em área, eu estou pensando em qualquer domínio que seja contínuo. Mas a minha variável de interesse continua sendo discreta. Então, por exemplo, se eu quiser saber o número de falhas ou o número de bugs que vão se apresentar no programa de computador ao longo de 2 anos de uso. Acho que esse exemplo é grande. Né? Ou seja, a distribuição de Poisson também serve para você modelar software. E se eu quiser pensar em outras coisas? Tem um monte de coisa. Né? Na indústria têxtil, número de defeitos que eu tenho no tecido. Se eu pensar na indústria metalúrgica, número de problemas que eu posso ter numa chapa metálica. Posso modelar fila de banco. Posso modelar fila de redes. Tá? Posso modelar o número de pacotes que estão chegando para um determinado servidor. Ou seja, tem um monte de aplicações. Tá? A Poisson é uma das distribuições mais utilizadas na computação. Por que motivo? Porque quando a gente vai usar binomial, não poderia ter usado binomial? Podia. Só que o binomial, lembra que eu falei para vocês, quando eu tiver um valor muito alto para placas fatoriais, esses caras não aguentam. Alguém fez a experiência do 172? Não acredito que ninguém fez. Fatorial de 172 não dá para calcular no celular. Você vai botar lá e o bicho vai explodir. Tá? Então, como 172 é um número relativamente pequeno quando eu estou trabalhando numa modelagem de rede, o que eu faço? Eu vou para a distribuição de Poisson e modelo ela no tempo, sem precisar esquentar a cabeça sobre determinados aspectos que eu teria que esquentar na binomial.
e com uma vantagem. Aqui eu consigo calcular. Tá? Bom, então a grande sacada aí é, se eu consigo calcular, né, a expressão dela é mais simples. É mais simples. E pode ser implementada com uma linha de código. Tá? Então, qualquer coisinha que você quiser fazer na distribuição aí, uma linha de código, né, bota lá numa funçãozinha recursiva e está feita a sua vida. Você implementou a função. Ok? Então, fácil de trabalhar, fácil de brincar com ela e permite fazer mais coisas do que a função. Então, obviamente, que ela vai ser muito utilizada. Beleza? Muito bom. Então, a notação dela. X segue uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda. Quem é lambda? Lambda é a média do que eu estou estudando. Mas lembre-se que a média tem um probleminha. Eu tenho que pensar na média dentro das condições do problema. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, número de pacotes que chegam no servidor, num determinado tempo, por exemplo, por hora. É o mesmo número se eu quiser por minuto? Não. É o mesmo número se eu quiser por semana? Não. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a unidade sobre a qual eu estiver trabalhando. Esse é o calcanhar de Aquiles da Poisson. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com aquele parâmetro lambda da morte. Se eu usar ele errado, erra tudo. Estou dando a resposta errada para o problema. Ok? Então eu sempre tenho que olhar qual é a unidade que eu estou trabalhando. Essa unidade pode ser tempo, pode ser área, pode ser qualquer coisa. Mas eu tenho que lembrar que se mudou, eu tenho que recalcular esse parâmetro. Tá? Então se eu tiver um problema, o cara lá pede para mim, olha, qual o número de pacotes chega no servidor a cada hora? Beleza? Quando chega a cada dia? Mudou tudo. São 24 horas. Não é mais uma coisa. Tá? Então lembra que isso tem que sempre ser resolvido. Muito bom, experiência e variância dele é facílima, né? Experiência e variância, os dois são em cima do parâmetro lambda, tranquilo, fácil. Só tem que lembrar que tem unidades aqui, tá? E a gente tem que ver que um vai dar o número sobre uma unidade e o outro vai dar o número sobre aquela mesma unidade ao quadrado. Tudo bem? Grande fonte de erro isso aqui, viu, galera? Tá? Esquecer a unidade aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Mais rápido? Então o negócio é o seguinte: um exercício simples, né? Calcular a probabilidade de que eu preciso de ter, que eu tenha danificado 3 servidores ou mais em um único mês dentro de uma rede inteira. Tá, mas não está faltando uma coisa aí não? Qual é o tamanho dessa rede? Aí que está a graça da coisa. Não precisa, né? Eu não preciso. Tá? Ou seja, sabendo a probabilidade individual desses caras e sabendo que essa probabilidade é constante, eu não preciso. Okay? Agora, se a probabilidade variar, ela muda com o tempo. O meu servidor, com 1 ano de uso, ele dá uma taxa de manutenção, com 2 anos de uso dá outra. Aí é conversa. Tá? O que eu posso fazer? Bom, eu posso quebrar em faixas constantes, por exemplo. Eu sei que esse cara aqui, durante um ano, ele vai dar uma taxa de manutenção de, sei lá, 2 vezes no ano. Ok, modelo para aquele ano. No ano seguinte, ele vai dar 2 vezes e meia. Já mudou. Então, se eu for tentar modelar tudo isso por uma única Poisson, eu estou errando. Eu posso modelar por Poissons diferentes. Bom, e se eu não quiser fazer isso? Aí eu tenho que ir para uma outra distribuição. Tá? Essa distribuição também existe, chama gama. Ok? Quer também vai ver. Mas vamos lá. Então, nesse caso aqui é bem simples de calcular. A gama também é bem mais complicada de calcular. Tá? Mas dá para fazer. E com isso eu consigo resolver o problema, pelo menos enquanto essa probabilidade fica constante. Tá? Por quê? Porque não há variação dessa probabilidade lá em cima. Tá? Então, vou voltar aqui para vocês verem. Tudo que eu estou trabalhando aqui é com valores médios daquela taxa, que é a minha probabilidade. A taxa de defeitos por ano, por mês, por dia. Tá? Então o que acontece? Esse camarada aí não pode mudar. Se mudar, essa coisa aí não serve mais. Bom, então partindo do princípio que está tudo ok, então o que eu faço aqui? Eu quero calcular a probabilidade de x maior ou igual a 3, é um número de probabilidade de x menor ou igual a 3. Por que eu não calculo a probabilidade de x maior ou igual a 3? Porque eu vou calcular até quanto? Eu não sei qual servidor isso também. Concorda? Então, se eu falar assim, a minha rede tem 5, tudo bem, eu calculo lá. O 4 e o 5. O 3, o 4 e o 5. Mas se eu estou trabalhando num
grande servidor, que tem descentralizado dentro dele dá 150 servidores. É muito mais barato, muito mais fácil trabalhar com o computador. Tá? Então, boa parte das vezes os problemas nessa linha, pessoal, saem pelo complemento, por quê? Porque é mais fácil de calcular e é limitado. Ok? Muito bom. Então, essa aí é a calculeira com respeito a saber a probabilidade de que 2 ou mais, 3 ou mais significa. Tá? E aí, no caso aqui, o que acontece? Esperança e variância dá o mesmo valor, só que lembrando que um deles é ao quadrado e o outro não. Tá? Então, nesse caso aqui, 3 servidores por mês e aqui 3 servidores por mês ao quadrado. Lembrando que o servidor está ao quadrado e o mês quadrado também. Tá? Então, cuidado porque aqui são taxas, ok? E dessas taxas eu tenho que lembrar que normalmente é alguma coisa por comunidade. Tempo, área, seja lá o que for. Tá? E tudo ao quadrado. Tranquilo daí, pessoal? Chegado? Dúvidas? Tá dando para lembrar? Ou está no passado tão distante que ninguém lembra? Vamos lá. Beleza, então, passar aqui para. A outra descrição é a descrição uniforme. Essa descrição aqui ela tem bastante uso, ela é super simples, tem muito uso lá. Não só na estatística, como na matemática, como na computação, como nas engenharias, por conta de uma coisa chamada simulação. Tá? E também porque muitas modelagens que a gente vai fazer dependem de uma coisa importante. Todas as coisas que eu estou modelando têm a mesma probabilidade. Diferente da Bernoulli, que só tem uma probabilidade, ela é constante, aqui eu estou admitindo que tudo tem a mesma probabilidade. Então ela vai ficar aquela caixa que vocês estão vendo lá, né? Ou seja, ela vale isso aqui entre A e B e vale 0 fora dele. Lembre-se desse detalhe. Tudo que está aqui fora vale 0. Não é que não tem valor sim, é 0. Tá? Beleza, então nesse caso aí, eu posso trabalhar tanto com essa uniforme, que é a uniforme chamada contínua, quanto uma outra uniforme chamada discreta. Então, dependendo do que você estiver implementando, eu vou fazer a simulação sobre a contínua ou sobre a discreta. As duas têm basicamente a mesma ideia, então você só mexer com uma, você só mexer com a outra. Por isso que a uniforme discreta não é dada no discurso. Porque para vocês trabalharem com a discreta é muito simples e muito similar assim. A única diferença é que não vão ter uma integral, vai ter uma somatória. Bom, então a cara da sujeita é essa aqui, tá? Super simples. E nesse caso aí, o que a gente tem? A gente tem que trabalhar com acumulado. Opa, por que eu não tinha que trabalhar com acumulado antes? Não, se você quiser trabalhar com acumulado antes, você também pode. Só que agora você tem que fazer uma integral. Então vale a pena você ficar fazendo uma integral para cada pontinho que você vai fazer? Não, eu faço a integral, já deixo a linha acumulada pronta e trabalho com ela. Tá? Então isso é mais fácil. No caso da discreta, o que acontece? São somatórias. Somatórias são mais fáceis de calcular. Então eu posso calcular a somatória que me interessa. Nesse caso aqui, eu posso usar as propriedades da função acumulada que a gente viu na primeira prova. Né? E com essas propriedades fica muito mais fácil. E aí essa coisa aqui tem um monte de aplicações. Tá? Então dá para fazer, tomar decisão, jogos eletrônicos, tanto inicialização quanto determinados eventos, inicialização de personagens, mudanças de características de jogo que podem vir no meio do jogo. Eu posso fazer determinadas condições dinâmicas dentro do jogo para fazer com que ele mude a trajetória a partir de quê? A partir de condições aleatórias. Então eu começo o jogo em determinado ponto, eu jogo um gerador de número aleatório ali para saber se o jogo vai ter a mesma continuidade e ele vai mudar. Tá? A mesma o quê? Oi? A mesma o quê? A mesma continuidade ele vai mudar. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada situação e nessa situação, por exemplo, vou pensar lá num RPG. Né? Eu posso estar em vantagem ou desvantagem. Como eu não estou enxergando o que o computador tem do outro lado, eu posso simplesmente dar mais vantagem ou menos vantagem para ele. Entendi. Tá? De modo a fazer o quê? A fazer com que as pessoas tenham mais, como é que eu vou dizer? Um desafio a mais. Então, se eu fizer um jogo super simples, fácil, e que toda vez que eu inicializar com determinados parâmetros, o cara ganha muito fácil, esse jogo se torna desestimulante. Se eu faço um jogo ultra difícil e ninguém ganha, também é desestimulante. Então, qual é a jogada? A jogada é você fazer uma coisa que tem um desafio para o jogador médio. Baseado na jogabilidade do cara. Ele vai voltar a jogar. Tá, pessoal? Isso tem em todos os jogos comerciais. Sempre. Tá? Por que motivo? Porque não quer que você compre um jogo de 50 pau, vá para casa e jogue uma vez. Entendeu?
Muito pelo contrário, ele quer que você continue jogando. Tá? Por quê? Porque tem um monte de modelos de negócio ali. Na verdade, quanto mais você joga, mais está dando dinheiro para alguém. Você está perdendo dinheiro, mas eles estão ganhando. Tá? Seja porque você está vendo determinados tipos de propaganda que às vezes são subliminares e você nem sabe que estão lá. Seja porque eles estão induzindo você a pensar em determinadas coisas do jeito que eles querem que você pense. Ou seja porque você está entrando nos servidores deles. E isso faz com que quanto mais gente entre no servidor, mais dinheiro eles ganham. Tá? Ou seja, são modelos de negócio. Nada aí é de graça. Não pense que tem alguma coisa de graça, porque não tem. Tá? Sempre alguém está ganhando com isso. Teste de algoritmo. Então, como eu falei para vocês, a parte de software também pode ser utilizada aqui, fazendo o quê? Em vez de você estar lá e falar, bom, eu vou tentar analisar o meu software. Ok, então o que eu faço? Tem várias maneiras de fazer. Eu posso dar para um monte de gente fazer teste beta, teste alfa e vamos embora. Né? Ou eu posso fazer diferente. Pego meu software e inicializo ele com vários parâmetros. E aí o que eu faço? Eu consigo, em uma tarde, analisar milhões de formas diferentes de usar o meu próprio software e detectar um monte de bugs. Os bugs mais complicados, sofisticados, aí eu vou dar para os meus usuários. Tá? Por que motivo? Porque muitas vezes eu vou dar para os meus usuários, os usuários vão usar do jeito deles, não do jeito que eu espero que eles usem. Né? Você fala para o camarada lá, entre com um número, a cara bota uma letra, bum. Aí dá pau na primeira linha do seu programa. Aí, pô, estava tudo certo. Estava. Só que você nunca testou, o camarada podia entrar com uma coisa que não funcionou. Ah, cara, foi sem querer. Entendeu? Mas o usuário é o bicho mais besta que tem. Então, o usuário é aquele camarada que faz as coisas erradas, muitas vezes, por prazer. Dá o número, ele bota a letra X. Ó, seu programa não funciona. Obrigado. Tá? Parte de análise numérica, simulação, criptografia, simulação de rede de computador, busca na hash, tem um monte. Tá? Um monte de coisa que dá para você fazer com isso. Então, no final das contas, ela tem muita aplicação, é super simples, tá? E se você pegar, em vez de fazer a implementação da densidade, você fizer a implementação da acumulada dela, que tem uma expressão fechadas aí, você vai ainda ser mais útil. Tá? Então, para muita coisa, a geração é feita por aqui, para outras é feita por lá. Então, se eu quiser um número aleatório puro, por lá. Se eu quiser a probabilidade desse número aleatório, por aqui. Tá, e para que eu vou usar essa probabilidade? Para esses casos que eu falei para vocês. Se eu tiver um jogo muito difícil, o que vai acontecer? Os usuários se simulam. Se tiver muito fácil, ele joga uma vez e abandona. Porque é muito fácil. Então, o desafio está numa faixa de probabilidade que eu vou calcular por ali, tá? Para fazer com que esse jogo roda. Mas ele tem que ser bom o suficiente, aí, que aí depende puramente de vocês, para modelar o jogo com parâmetros de forma que dentro dessa faixa ele continue sendo desafiado. Tá? Então aí depende de parâmetros computacionais específicos que vocês vão tirar para aqui. Tudo bem, pessoal? Até aí? Okay? Muito bom. E aí, esperança e variância da cidadã, né? Dados aí, também tem expressão fechada, então isso é tranquilo. Okay? E aí um probleminha simples para fazer as contas com ela. Né? Eu tenho lá um problema de uma modelagem de rede lógica e eu quero saber a taxa de falha dessa rede lógica por quilômetro, por 400 metros. Então lembre que eu recebi a informação lá em cima com 5 quilômetros e estou trabalhando aqui embaixo com metros. Tem que fazer a conversão. Tá? E a esperança e variância, que é justamente a média de falhas que vai acontecer dessa. Ok? Muito bom. Lembrando de novo das unidades, tá, pessoal? Aí nós temos a outra distribuição que é chamada de distribuição normal. Essa, pessoal, é a distribuição mais utilizada na estatística por um motivo. Tudo que o ser humano não mexe segue essa distribuição. Tudo que ele mexe sai dela. Tá? Então, por isso que chama normal. Ela é uma distribuição que, se a normalidade for seguida, é isso que se espera. Então, por exemplo, média de altura, a altura de vocês dentro dessa sala vai ser a distribuição normal. Por quê? Porque ninguém interferiu. Tá? Peso, mesma coisa. Idade, mesma coisa. Ou seja, tudo aquilo que segue
padrão normal vai ter essa distribuição. Ok, mas vamos pensar agora, né, que houve uma interferência, e houve, né? Quando chega lá no final do curso, as salas vão ficando cada vez menores. Será que isso significa que esse padrão normal de altura e peso e idade vai se permanecer? Não, porque está tendo uma interferência. A interferência o que é? É a retenção ao longo do curso. Então vocês vão perceber claramente que entra uma turma aqui, aí a gente faz aquela, né, os cálculos estatísticos, tudo bonitinho da normalidade. Aí quando você pega os últimos anos, já não segue mais. Tá? Por que motivo? Porque houve interferências. E isso acontece em tudo. Né? Janeiro vai estar jogando desse jeito? Não. Galera, por definição, em João Pessoa, janeiro não chove. O que está acontecendo lá fora? Eu volto às aulas. Então, o ser humano está mexendo onde não deve, está mudando os padrões climáticos. O que vai acontecer se começar a mudar demais? Por enquanto a gente ainda não sabe. Mas algumas simulações mostram que a coisa pode ficar complicada. Nós estamos numa região litorânea. Se o mar subir 10 centímetros, pode complicar muito. Ah, mas são só 10 centímetros. A força de 10 centímetros do mar é meio alta. Vocês estão vendo lá o que está acontecendo com a barreira de Papel. Em 30 anos que eu moro aqui, nos últimos 5 eu vi comer mais barreira do que nos últimos 25. A diferença é grande. Grande, né? Tá? Então, obviamente que isso é um padrão que se alterou. Se não houvesse a interferência humana, na normalidade, talvez aquela barreira fosse comida nesses últimos 5 anos, nos próximos 50. Mas já se alterou. Então pode se alterar em várias situações. Ou eu posso alterar em termos de média e deslocar essa média para mais ou para menos. Ou eu posso alterar o formato da distribuição, ou seja, a variabilidade aumentou. Ou eu posso mudar ambos. E quanto mais eu mexo, pior fica. Ok? Então, o que acontece? Eu posso mudar o padrão normal de uma coisa a ponto de descaracterizá-la, mudar até a distribuição em si, não só o formato dela, só o isso. Tá? Mas eu posso descaracterizar a este ponto, de mudar tudo. Se eu chegar ao ponto de mudar tudo, aí é problema. Tá? E na maioria das vezes, toda vez que eu me afasto da dita normalidade, significa que eu estou tendo problema. Tá? E obviamente, aí você não sabe exatamente em que terreno você está pisando. Por quê? Porque você vai ter simulações, vai ter condições que dizem para você o que acontece na normalidade. E fora dela? Não sei. Não sei. O ser humano não vivia quando as taxas de aquecimento global estavam nessa altura aqui também. Então não existe registro. Tipo assim, é tudo especulação. Especulação científica? É, especulação científica. Mas baseado em algum modelo. O ser humano viveu para poder verificar esse modelo? Não viveu. Então o que vai acontecer? Talvez a gente vá saber tarde demais que o negócio já está para lá de baixo. Ou, ao contrário, né? Como dizem uns aí da teoria da conspiração, então, na verdade, o clima vai melhorar. Quem está com a razão? Nesse momento, pessoal, não dá para saber nada. O que dá para saber é que os padrões estão mudando. Isso é fato. Tá aí. Na frente da gente, a gente está vendo tudo isso. Mas, se isso vai levar uma coisa boa ou uma coisa ruim, ninguém sabe. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. A cara da distribuição normal é essa coisa aqui. Né? Bom, aí entram vantagens e desvantagens. Com a distribuição contínua, eu vou precisar de uma integral. Essa coisa não é integral. Não existe integral definida para isso. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Métodos numéricos. Quando a distribuição normal foi inventada, não existiam métodos numéricos no nível que a gente tem hoje, porque não existia computador. Então, o que se fazia? Cálculo na munheca, e se tabelava a partir de uma distribuição que a gente chama de distribuição normal padrão, para servir como padrão para as outras. Então, beleza. Essa daqui é a distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Joia. Qualquer que seja. μ é valor real, pode ser negativo, positivo, tanto faz, não interessa. Sigma 2, valor real positivo, né? Porque é um quadrado. Qualquer um que seja. Vai. Mas como a gente sabe que esse negócio aí não dá para usar dessa maneira, a menos que ele tenha computador, aí eu posso usar.
implemento lá o Newton-Raphson da vida, Simpson terço, faço qualquer método de integração e isso aí resolve com uma precisão bem razoável. Tá? Beleza, mas como é que a gente faz isso dentro da sala de aula e como é que a gente faz isso na maior parte das aplicações? Tabela. Uma tabelinha pequenininha que eu levo lá do braço. Joia. Na tabela eu tenho que escolher uma para ser a padrão. A escolhida foi essa daqui, média 0, variância 1. Por que motivo? Porque quando eu for trabalhar com as transformações dela, é simples trabalhar. Essa tabela serve para todos os Serve para qualquer distribuição, só que eu vou ter que sair da minha distribuição original e trazer para essa daí. Certo. Tá? Então eu pego a minha distribuição original de x, tiro a média dela, divido pelo desvio dela e chego nessa cidadã aqui. Que aí eu vou chamar de z. Tá? Z por quê? Porque eu estou deixando claro e sinalizado que eu estou usando a normal padrão. Ok? Então essa notação Z aí é para distribuição normal, padrão que tem a média 0, variância 1. Joia. Então tudo vai se resumir a fazer o quê? A conta da minha padronização e olhar para a minha tabela. Só que eu tenho muitas maneiras diferentes de olhar na tabela. Tá? Beleza. Então tá aí a tabela. Quem ainda não tem, pode fotografar. Essa daí que vai estar na prova, tá? De todas as provas nossas daqui para frente, vão ser exatamente a tabela. Se quiser ir mais para frente para ter mais certeza que vai funcionar. De qualquer maneira, vai estar na prova, tá? Então, esse não é problema. Mas para vocês fazer exercício é bom você acostumar com ela. Essa aqui é a parte negativa da tabela, pessoal, e essa aqui é a parte positiva da tabela. Tá? Existem outras tabelas por aí? Existem. Tá? Tabelas menores, tem tabelas maiores, tabelas com mais casas decimais do que essas 4 que estão aqui dentro. Tem tabelas com 5, com 6, com 7, tem tabelas que são monstruosas, vai até 7. Vocês estão vendo que essa daqui, ela praticamente vai de menos 3,09 a mais 3,09. Por que ela vai só até isso? Porque se vocês olharem aqui, ó, já não tem mais casa decimal suficiente. Tá? E se eu tivesse 5 casas decimais, eu podia ir mais longe. Se eu tivesse 7 casas decimais, eu posso ir mais longe. 10 casas decimais, mais longe, porque obviamente a minha tabela fica maior. Tá? Então vocês podem encontrar tudo isso na internet. Se vocês quiserem fabricar de vocês, fácil. Incremento. Né? Cuidado. 15 linhas de código, 20 linhas de código máximo, dependendo do tipo de algoritmo que você usar para integração. Isso é a tabela normal. Tá? Então hoje é super simples colocar isso no computador. E no caso aí vocês vão ver que até tabelinha, né, essas planilhas eletrônicas em geral, todas elas já têm isso aí implementado, que é muito fácil. Tá? Então dá para você brincar. Né? O que era as colunas mesmo? Aqui eu estou olhando o valor de Z valendo 0,10. Essa é a probabilidade. E aí eu vou indo na linha, começando com o valor, e essa aqui é a segunda casa decimal dele. Se fosse 0,4, aí no 5 ali, na coluna 5. 0,4? É. 0,40 é aqui. 0,45 é aqui. Entendi. Tá? Certo. Lembrei. Okay? Mais dúvida, pessoal? Muito bom. Então, vamos seguir. Aí a jogada é brincar um pouquinho com a tabela. A gente fez isso aí praticamente uma aula inteira, né? A gente ficou em 2 aulas e meia nessa distribuição, justamente para vocês irem pegando as manhas de mexer com a tabela. Por quê? Porque vocês vão mexer com ela. Não tem essa palavra. Tá? Legal. Então, por exemplo, vou pegar a probabilidade de Z menor do que 1,84. Então, a probabilidade de Z menor do que 1,84, e aí eu pedi para vocês no começo usarem esse gráfico aí para vocês lembrarem que isso é uma área, né? E isso vai ajudando vocês a construir um conhecimento na cabeça de vocês. Não é de graça que está isso aí. Isso é um recurso didático. Então, como eu estou trabalhando sempre com uma área, a ideia é, eu tenho uma distribuição de probabilidade e estou calculando a área que está abaixo do 1,84. Então, isso ajuda eu entender que eu vou usar a tabela do jeito que ela é. Porque aquela tabela só me dá a área abaixo daquele valor.
Ok? E se eu quiser acima? Acima não tem, eu tenho que fazer uma conta. Então, beleza. Nesse caso, eu vou lá e acho o valor diretamente. Não tem mistério. Tá? Lembrando que aqui eu só posso ter duas casas decimais. Por quê? Porque essa vez de tabela só vai ter duas casas decimais. Ah, mas e se eu quisesse mais casas decimais? Método métrico. Eu posso trabalhar com quantas casas eu quiser. Ok? Muito bom. Aí mudando um pouco o esquema. E se eu quiser a parte negativa? Problema nenhum. A parte negativa da tabela também tem a área, até aquele valor negativo. Então, nesse caso aqui, quando eu estou procurando o valor menos 2,31, eu estou olhando a área que vai até menos 2,31. É direto na tabela. Vou na parte negativa, procuro 2,31 negativo e está lá. Problema nenhum. Ok. E se eu quiser umas coisas diferentes? Agora eu quero que seja maior. Bom, maior não tem na tabela. Mas eu posso usar a tabela para reconhecer o maior? Posso. Por quê? Porque eu sei que a função densidade completa tem 1 de área. Né? Então, se ela tem 1 de área, eu posso usar o complemento. Beleza, então eu vou na tabela e procuro quem? Eu procuro a área que está abaixo de 0,74. É isso aqui. O valor que eu vou encontrar na tabela é esse. Mas o que eu quero é a área de cima. Como a área de cima é o que falta para chegar em 1, complemento. Tá? Então, tranquilo. Dúvida até aí, pessoal? Depois, e se eu tiver um lado negativo? A mesma coisa. A minha área negativa está na parte negativa da tabela. Então eu vou lá, calculo a parte negativa, né, que é justamente isso daqui, o valor da 0,0262, só que o meu complemento agora é bem maior. 1 menos esse cara, eu estou com o valor da minha tabela. Esse valor dizer que tem duas casas decimais só, é porque na tabela só tem duas casas decimais mesmo? É. Ah, certo. Porque se eu fizer com mais casas decimais, a minha tabela vira tridimensional. Tá, certo. Ou seja, já não dá para colocar. Então, se fosse 3 casas decimais, teria que arredondar alguma coisa assim? Aí você vai, com 3 casas decimais para cima, o negócio é ou você arredonda, ou você faz o método métrico. Entendi. Tá? Porque não tem como. Certo. Tranquilo até, pessoal? Beleza? Bom, aí a mesma coisa se eu quiser trabalhar agora dentro do intervalo. Essa, pessoal, é a situação que vocês mais vão se defrontar na vida. Tá? Não é trabalhar quem está para cima e quem está para baixo. É normalmente calcular intervalos de probabilidade, que são faixas de aceitação de tudo que vocês vão fazer na vida. Tá? Por quê? Porque as especificações técnicas normalmente vêm por intervalos. Ok? Então, eu quero, por exemplo, que o seu software, na hora que eu assino o contrato que você vai tirar o meu software para mim, não tenha mais do que 5 bugs e menos do que 3. Ok? Então, com esse tipo de coisa, significa que eu vou estar trabalhando com intervalos de especificação. Esses intervalos de especificação, pessoal, funcionam para tudo. Tá? Para as peças do seu computador, para o seu carro, para tudo. Ok? Por quê? Porque quando você vai para a especificação técnica, é uma coisa. A especificação comercial já é outra. Na especificação comercial eu dou 1 ano de garantia. Ó, tudo que acontecer durante aquele 1 ano é responsabilidade dele. Tá? Mas a especificação técnica está dentro do intervalo. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que agora eu estou com um valor dentro do intervalo. O valor dentro do intervalo significa o quê? Que eu tenho uma área abaixo desse cara, que é 1,76, mas eu também tenho uma área abaixo do 2,25. Para conseguir aquela área, o que eu faço? Pego a área maior e tiro da área menor. Concorda? Beleza? É o que está sendo feito aqui. Então, eu estou pegando a área maior, tirando da área menor, vou na tabela, pego os valores, esse aqui é o resultado. Tá? Então, bem tranquilo. Tanto faz isso aí estar na parte positiva quanto estar na parte negativa. Tá? E se eu tiver uma parte negativa e uma parte positiva? Tanto faz. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a maior área e tirar da menor. Sempre. Tá? É isso que eu quero. Beleza? Diga. Só para ver? Tá? Essa regrinha, pessoal, serve para tudo que você for calcular. Tá? Por que motivo? Porque a tabela está dando para você uma área até um determinado ponto. Então ela começa lá em menos infinito, apesar que eu não tenho isso na tabela, e ela teoricamente vai até mais infinito. Por quê? Porque essa distribuição não tem limite. Ok? Ela vale sobre todos os reais. O que acontece quando eu estou indo para menos infinito? Esse negócio está indo cada vez mais para zero.
O que acontece com a integral quando eu estou indo para mais infinito? Ela está indo cada vez mais para 1. Tá? E aí vai depender de quantas casas decimais eu tenho. Não significa que a tabela diz para mim que em 309 ela é 1, porque ela é 1 mesmo. Não, aí eu não tenho mais casa decimal para representar. Tá? Como eu só tenho 4, não tenho mais o que arredondar ali. Então ela vai para 1. Ah, se eu tivesse 5 casas, não seria 9, 9, 9, 9, 9, acho que 9, 9, 8. O último é 8. Se eu tivesse 7 casas decimais, provavelmente já seria, no final, 9, 7, 6. Tá? Então, quanto mais casas decimais, mais eu me aproximo desse valor. Para alguns casos, pessoal, isso aí já é um exagero. 4 casas decimais dá para você fazer 80% das suas aplicações. Só que tem casos onde isso não é possível. Tá? Por que motivo? Porque isso é pouco. Pô, alguém precisa de probabilidade de mais do que isso? Precisa. Tá? Então, por exemplo, na física, enriquecimento de urânio. Eu tenho que ter que a probabilidade do urânio estar enriquecido é de 99,99 depois do tempo. E se tiver menos? Não funciona. Ele só é radioativo, não funciona para nada. Sai para nada. Tá? Então, esse tipo de grau de pureza, que é, na verdade, uma probabilidade, diz o que para mim? Diz que, às vezes, eu preciso de uma probabilidade muito grande. Se eu trabalhar com astronomia, as distâncias são enormes. Eu errar por uma casa decimal, eu estou errando por milhões de quilômetros. E a mesma coisa serve muito diminuto. Ou seja, serve para o átomo, também serve para a astronomia. Então, coisas muito pequenas e coisas muito grandes, 4 casas decimais podem não ser. Tá? Para aplicações normais do dia a dia, 4 casas decimais dá para encaixar. Tudo bem? Beleza? Muito bem. E aí o que acontece é o seguinte. E agora, se eu tiver uma distribuição normal qualquer? A gente viu o que acontece quando eu já tenho um valor prontinho dentro de uma distribuição normal que cabe na tabela, e aí é tranquilo. Mas se não for o caso, bom, esse vai ser o caso de 99% das vezes que você for. Então eu tenho que fazer a transformação. Tá? Fazer a transformação significa o quê? Eu vou usar aquela bendita, aquela transformaçãozinha em Z, tá? Lembra que lá atrás Z valia x menos meio dividido por sigma? Você vai usar essa transformação. Usando essa transformação, o que acontece? Você aplica ela dos dois lados, isso permanece a desigualdade. Então eu tenho Z aqui no final das contas e um valor que vai aparecer aqui. Então Z já apareceu aqui e o valor é menos meio. Agora eu vou para a tabela. E se eu for para a tabela a partir daqui? Tchau, meu amigo, velho. Tá? Tem nada a ver um valor com o outro. Olha lá, o valor 1,8 com o valor de menos meio na tabela. E para cada caso é um caso. Portanto, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque os valores que estão aqui vão fazer toda a diferença. Ok? Então, toda vez que eu for trabalhar com uma tabela, eu tenho que saber duas coisas. Primeiro, eu estou com a normal padrão ou não? Se eu estou com a normal padrão, joia, vou para a tabela dele. Segundo, estando com a normal padrão, em que lado eu estou? Positivo ou negativo? Lembra que a distribuição normal é simétrica, mas isso não significa que as áreas sejam. Tá? Então, se eu olhar, como tem muitos casos aí na internet, tem uma tabelinha pequenininha na internet. Tem. Porque elas partem do princípio que você lembra que aquilo lá é simétrico e que quando você for olhar o lado positivo, beleza, você vai olhar o lado negativo, o que você tem que fazer? Tirar o. Ok? Então, tecnicamente, você pode usar a tabela que você quiser. Não tem restrições. Essa aqui eu estou dando para vocês porque é mais didática e mais fácil. É uma coisa mesmo para vocês ficarem pensando na hora de fazer uma prova. Tá? Mas, tecnicamente, vocês usam o que vocês quiserem. Ok? Cada um se identifica melhor. A gente para com os abrir. Aqui? Sim. É a média 2, variância 0,16. É normal, é mi sigma quadrado. Então tem que lembrar que tirar raiz quadrada. Está na hora de usar. Porque lembra que a minha padronização é em sigma de sigma. Ou seja, em sigma do desvio. E aqui eu tenho a variância. Eu tenho que tirar a raiz quadrada para conseguir chegar no valor. Por isso que é tão fácil. Tá? Mais dúvida, galera? Tranquilo? É porque tem um espaço ali depois da vírgula, parece que são dois números. Aonde? 0,16. Ah, aqui em cima? É, tem mesmo. Com certeza. Bom, então a questão é,
toda vez que eu for trabalhar em cima de distribuição normal, eu tenho que lembrar que, primeira coisa, que distribuição eu estou. Se eu estou na distribuição padrão, eu posso ir para a tabela direta. Se não, eu tenho que transformar. Transformo e vou para a distribuição padrão. Tá? Aí eu posso calcular qualquer probabilidade desse negócio aí. Tanto na parte negativa quanto na parte positiva, valores inferiores, valores superiores, tudo funciona do mesmo jeito. Tá? Mas aí eu tenho que olhar as propriedades da minha tabela. Isso é um ponto importante. Porque mudou de tabela, as propriedades mudam. Ok? Então, muito cuidado com as tabelinhas pequenininhas. Porque as tabelinhas pequenininhas significam que você vai ter que ter mais cabeça para lembrar das propriedades dela. Com as maiores, em geral, não tem esse problema. Tá? Com as maiores, você já está um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque ela está toda trabalhada em cima de uma regra só. Nas pequenininhas, você pode ter 2 regras, 3 regras, 4 regras. Quantas regras? Tá? Então, antes de catar uma tabelinha bonitinha na internet, cuidado e veja o que significa falar. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Estou trabalhando com a probabilidade do valor superior a 2,3 nessa distribuição normal aqui, que não é a padrão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Para eu trabalhar na distribuição normal padrão, eu tenho que pensar na área. Tá? Pensando na área significa o quê? Que eu tenho 1 menos essa área. Concorda? Vou trabalhar pelo complemento. Eu quero o superior não está na tabela, isso está na tabela. Tá? Então eu pego o complemento como a gente fez antes. E depois eu transformo. E se eu quiser transformar antes de fazer a operação de 1 menos depois? À vontade, vai pegar à vontade. Tá? O importante é que você não pode esquecer que tem 2 coisas que você fez. Feito isso, você vai chegar nesse cidadão aqui. 1 menos probabilidade da distribuição tabelada ser inferior a 0,75. E aí? Vai para a tabela, acha o valor. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Outro exemplo, quando eu estou com valores entre, né? Valores no intervalo. Valor no intervalo é a mesma coisa, só que agora tem que transformar os 2 lados da desigualdade para manter essa. Aliás, os 3 lados da desigualdade, né? Para manter essa desigualdade. Então, o que eu vou fazer? Posso trabalhar diretamente em cima desse camarada. A minha normal continua sendo a mesma. Então, eu tiro a média, divido pelo desvio em todos os 3 lados da desigualdade. Tá? Feito isso, eu chego nesse camarada aqui. Agora, eu estou trabalhando com a tabela padronizada. Tem gente que não gosta de fazer isso, tá, pessoal? Eu não vou dizer que está certo nem que está errado. Mas toma muito cuidado com uma coisa. Tem um conceito por trás. Então, se você manteve x até chegar aqui embaixo, e está dizendo que essa aqui é a probabilidade de x entre menos meio e 0,5, isso está conceitualmente errado. Se você chegar no valor certo, eu não vou desconsiderar não. Mas lembra disso aí como conceitual. Que vai atrapalhar você, porque uma hora ou outra dá certo, uma hora ou outra você esquece e dá errado. Por quê? Porque se de repente você chegou aqui na frente e fala assim, eu estou com x, vai lá transformar de novo, está errado. Ok? Então, conceitualmente, essa anotação toda aqui de t com x, quem vai para cima e quem vai para baixo, ela é chata? Ela é chata, eu sei que ela é chata. Mas ela ajuda muito você não se perder. Tá? Quilos de erros são feitos aí. Eu já vi muitos casos onde as pessoas transformaram 2 vezes, porque chegaram aqui embaixo e botaram x. Aí chegou aqui no x e transformou outra vez. Já transformou antes. Mas não usou a anotação. Tá? Então essa questão de anotação é uma coisa que eu pego um pouco do pé de vocês em algumas coisas, mas não vou ficar pegando de vocês em tudo. Mas o X da questão é, lembre-se o que é que vocês estão fazendo. Se vocês estão vendo e estão fazendo certo, eu estou entendendo que vocês entendem o conceito, mas vocês estão escrevendo de forma meio troncha. Isso não é tão problemático assim. O problemático é quando vocês estão escrevendo de forma troncha e estão fazendo de forma troncha. Aí não dá. Simples. Tá? Beleza? Então, lembre-se que a anotação ajuda. Ela pode ser chata, mas ela ajuda muito a você também não se perder. Tá? É por isso que existe essa padronização de notação matemática. Que todo mundo acha chato, eu também acho. Tá? Mas ela ajuda muito. E num problema como esse daqui, que já tem muita conta, pode ajudar você a não se perder. Então toda vez que tiver aquele x, menos u e tal, tem essa pra fazer, né? Tá? Tranquilo, pessoal? Mais dúvida? Ó. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma outra questão que é: o que acontece se agora eu tenho a probabilidade e não tenho o valor que gera essa probabilidade? Tá? Que é o caso aqui. Bom, nesse caso aqui, pessoal, é o caso que eu falei para vocês. Quando eu estou trabalhando com especificação técnica, muitas vezes eu quero descobrir a especificação, porque
No meu contrato tem aquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas como o software nem sequer está escrito, qual a especificação técnica? Qual é o número de bugs que pode ter no meu software, de modo que eu cumpra o contrato? Se o cara falar para você fazer um controle de caixa, que vai ser 500, 600 linhas de código, é fácil você detectar isso. Agora, o que vai acontecer se o camarada falar assim, eu quero que você faça um sistema de controle de uma caldeira. 5 mil linhas. Fácil de achar na vida. E, obviamente, você não vai escrever os 5 mil sozinho. Tá? Um grupo, né? Onde pessoas estão escrevendo parte do código, você vai escrever outra parte do código. Se vocês fizerem um engenharia de software legal, o código vai funcionar direitinho, senão é um pesadelo. Como é que eu faço? Vocês estão exatamente nesse caso aí. Eu preciso descobrir qual é o número máximo de bugs que vai ter dentro do meu código para saber se eu vou estipular aquela garantia de acordo com o que o cliente quer ou não. Por quê? Porque se amanhã você abrir uma empresinha, né, e mesmo se você seja só pessoa física, você vai dar uma garantia. Aí eu faço lá 5 mil linhas de código, dou para uma garantia de 2 anos, ele vai pagar caro por isso. E toda hora eu estou tendo que ir lá consertar o código. O que isso significa? Você não ganha dinheiro nenhum, você está pagando por trabalhar. O barato sai caro, lembra da história? Esse é o meio caso. Tá? Então, se tem bug demais no meu software, o que significa? Significa que eu vou ter retrabalho. Quanto mais retrabalho, menor o lucro. Tá? Tanto faz ser uma empresa, pessoa física. Ok? Então, eu vou precisar cair em casos como esse daqui, onde a minha incógnita está justamente no próprio valor da distribuição. Então, partindo do princípio que eu tenho uma distribuição e que eu sei o que ela é, né? E aí depende da especificação técnica que você vai dar. É você que vai dar? É você que vai dar. Já está aqui, você não está tão longe como parece. Você vai ter que estipular isso. O que vai acontecer? Eu posso calcular a garantia desse cara. Qual seria a melhor coisa a fazer? Eu dar uma garantia de 2 anos e ter certeza que dentro desses 2 anos a probabilidade de eu achar qualquer bug é mínima. O que isso significa? Significa que a probabilidade de existir bug lá dentro é muito pequena. Esse é o melhor dos mundos. Né? Não leve a Microsoft em conta, como vocês falaram. A Microsoft trabalha justamente com o oposto. Tá? Mas por que a Microsoft ganha dinheiro e eu não posso ganhar? Por um motivo simples. A Microsoft faz propaganda e você não. Como você não gasta bilhões em propaganda ao redor do mundo, com certeza você vai fazer um software que vai dar tudo certo e você vai sumir no mercado. A Microsoft gasta bilhões em propaganda ao redor do mundo. Então ela não sobe no mercado porque todo mundo lembra dela. E você não tem bilhões para gastar em propaganda. Nem como dar suporte para tudo. Nem como dar suporte para tudo. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O ideal é que eu saiba como trabalhar isso. Então, como eu estou especificando isso daqui, eu consigo calcular. Né? Feitas as contas, eu consigo fazer a partir de quê? A partir da padronização. Eu estou trabalhando numa normal lá que não é a normal padrão. Vou fazer essa padronização dos dois lados. Trabalho agora em função de C. Só que o que aconteceu? Esse cara aqui não pode ser calculado. Mas eu tenho a probabilidade do lado de lá. Tendo a probabilidade do lado de lá, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente descobrir qual é o cara que colocado aqui me dá a probabilidade de 0,48. Feito isso, eu descubro que o valor é aproximadamente menos 0,05. E aí eu consigo o valor de C, que nesse caso aí é aproximadamente 98. Se fosse o número de bugs no meu software, isso aí seria 2. Tá? Ou seja, eu deveria ter um software que não pode ter mais do que 2 bugs para chegar naquela especificação tal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu estiver trabalhando nesse tipo de coisa, eu tenho que ter uma noção minimamente clara do que é que eu estou fazendo. A aproximação pela normal é simples e fácil de trabalhar. Não quer dizer que seja a melhor aproximação. Tá?
Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que eu estou no mundo contínuo. Uma linha de código não é contínua. Mas quando eu trabalho com 5 mil linhas de código, é código para caramba. Eu deveria estar trabalhando aí numa binomial. Uma binomial com tamanho de linhas, com tamanho de N 5 mil, você precisa de um supercomputador para calcular o problema. A gente sabe que 172 já não dá. E se eu for para a Poisson? Ok, dá. Mas a mais simples de trabalhar seria essa daqui, porque existem algumas regrinhas na estatística que determinadas distribuições, quando esses valores são altos demais, eles tendem à distribuição normal. Aí está a grande sacada da distribuição normal, por isso que ela é tão usada. Tá? Porque mesmo distribuições originais que a gente viu aqui, como a binomial, como a própria Poisson, quando eu tenho valores muito grandes, isso tem a distribuição normal. Isso vale para a média. Tá? Isso vale em termos médios, não vale em termos da distribuição em si. Ok? Tá? Mas em termos dos parâmetros médios, então eu consigo modelar esses parâmetros médios dessa maneira. Ok? Beleza? Mais dúvidas? Muito bom. Então vamos lá. Aí a gente viu alguns problemas mais práticos, né? Ou seja, um concurso público que eu não sei qual é a nota de corte, mas eu sei quantos os candidatos tinham e qual é a pontuação que eu devo, qual é o percentual de pessoas que devem passar. Então eu consigo estipular qual é a pontuação que deve ser a nota de corte. Aqui, um outro caso, onde eu estou vendo garantias. Né? Quer dizer, eu estou aí fazendo uma licitação, e nessa licitação eu tenho uma especificação técnica, essa especificação técnica tem que ser respeitada. A pergunta é, dá ou não dá para eu aceitar determinadas coisas? E o mesmo vale se eu estiver trabalhando com uma outra coisa, que nesse caso aqui é retrabalho. Tá? Então, toda vez que você trabalha dentro de uma, principalmente indústria, você tem especificação técnica, a especificação técnica é respeitada na maior parte das vezes. Não é 100%. Tá? Ninguém trabalha com 100% da indústria. Então, quando você compra um negócio e chega, você vai ter um percentual de retrabalho. Você já sabe disso e o seu vendedor sabe disso. Tá? Mas se você for comprar o fruto desse retrabalho com pessoa física, você não sabe. Então é por isso que você vai lá na vendinha do cidadão ali na esquina e você compra um negócio e é defeituoso. Pô, mas não devia ter vindo. Mas isso faz parte do retrabalho. Tá? Ninguém disse que era assim. Mas na verdade, todo o processo fabril tem esse problema. Todo o processo industrial tem esse problema. O processo comercial tem esse problema. O software de vocês vai ter esse problema. Sempre tem retrabalho. Tá? O que a gente tem que garantir? O que a gente tem que garantir é que esse retrabalho esteja no nível mínimo aceitável. Senão ninguém usava o Windows da vida. Você instala o Windows para abrir um vírus no seu computador no dia seguinte. Começa a destruir coisa, começa a dar tudo assim. Então a questão toda é, no final das contas, todo o software vai ter bug. Uns mais, outros menos, mas todos eles. Tá? Não tem como não ter. Okay? Então esse aqui era dentro dessa linha. E um outro exemplo aqui que era a questão dos servidores, né? Ou seja, eu estou trabalhando com 2 servidores, eles têm distribuições diferentes, então isso já caracteriza que eu não posso mais trabalhar com a Poisson. Né? Por quê? Porque 2 parâmetros diferentes de manutenção para 2 servidores diferentes. E nesse caso aqui, o que significa? Significa o seguinte, olha, em algum momento esse servidor vai estar fora do ar. Se eu sou o dono desse negócio, eu posso trabalhar com isso? Que em algum momento do meu serviço esteja fora do ar? Bom, aí vai depender das contas que a gente faz. Tá? Então, sabendo qual é a taxa de manutenção desses servidores, eu consigo me programar para, ora, afastar um servidor para manutenção prévia, ora, afastar o outro para manutenção prévia, e ainda assim dar conta do meu negócio. E se eu estiver trabalhando muito ali na justiça, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um terceiro servidor, porque quando eu afastar um, alguém tem que... Tá? Não dá para trabalhar sem ter um terceiro servidor, senão o negócio cai. Diga. Eu posso usar aquela depois também nesse caso, né? Ou não? Nesse caso não, porque as probabilidades são diferentes. Cada servidor tem uma probabilidade diferente. Se fossem 2 servidores iguais, com a mesma taxa de manutenção, poderia. Tá? Aí teria problema.
Ok? Beleza, pessoal? Bom, então nesse caso aqui, né, que foi o último exercício que a gente teve, né, a probabilidade de eu ter os dois servidores fora dava 0,1452, que é uma probabilidade baixa, mas não é desprezível. Tá? Significa que em algum momento isso vai poder acontecer. E se isso acontecer, o negócio está aqui. Porque ninguém cabe num servidor, joga uma atenção e no dia seguinte ele fala de volta. Né? Em algumas horas ele está pronto. A não ser que eu tenha a minha própria equipe de manutenção. Então, se isso vai para uma outra empresa que vai demorar uma semana, é uma semana que eu estou perdendo o cliente. Dá para viver com isso? Aí depende de você. Beleza? Muito bem, galera. Então, fechamos a revisão hoje. Vocês não deixam parar de falar? Significa que a revisão foi rápida. 9 horas da manhã. Vamos lá, dúvidas, galera? Acabou. Eu já estou pingando. Isso é só uma estimativa, né, de quantos bugs vai ter. Não, nesse caso aí é a probabilidade de que os dois servidores ao mesmo tempo estarem no processo. Significa que você não tem mais negócio. Porque os dois estão parados e só os dois que você tem. Na minha cabeça não consegue entrar, né, o fato de como saber a probabilidade de erro, de ter um erro num intervalo de tempo tanto. Isso tudo depende de várias coisas, né, que a gente discutiu lá no comecinho. Pode ser histórico, você pode ter a previsão. Você vai pegando dados e vai colocando, né? Dados reais, né? Ou você tem estimativas. Então, num código de, sei lá, 5 mil linhas. Quanto eu espero errar? Você já sabe. Empiricamente. Porque já fez um monte de códigos. Ninguém sai escrevendo 5 mil linhas de código, né, de hoje para amanhã. Então, o que acontece? Você já escreveu 1000 linhas de código, 2000 linhas de código, 3000 linhas de código, então mais ou menos você sabe. Meu código normalmente dá 2 bugs aí a cada, sei lá, 300 linhas. Ok. Então, essa é a minha estimativa. É isso. Entendi. Tá. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Pessoal, volta um pouco os slides aí. Para onde? No momento aqui. Esse? É para mostrar como é que encontrar um valor daqueles que você está usando nos exemplos na tabela. Ah, tá. Aqui. É um valor desses aí. Tá, então o que acontece? Eu estou procurando aqui, ó, valor acima de menos 1,94. Eu não tenho esse valor acima, só tenho o valor abaixo. Então eu faço o quê? Eu venho para cá e vou para a tabela. Eu tenho que procurar o valor de menos 1,94. Menos 1,94. Aqui, ó. 0,092. Entendeu? Então aqui eu vou pegar as primeiras casas decimais e as últimas lá. Então eu sigo na linha até o 4. 0,092. Ok? Faz 1 menos 0,02. Porque está pedindo a probabilidade do maior. Mas a tabela me dá a probabilidade do menor. Tá? A regra da tabela está aqui. Está mostrando para mim. Isso aqui é a área até Z. Tá? Mais dúvida, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer a chamada e sair da sala. Aí começou a aula, parou de chover. É o calor continua. Aumentou, velho. Também estou achando que aumentou Muito. Professor, e as notas das provas que você falou? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. Deputação tudo. Eu espero lá até o final de semana. Deputação tudo. Perguntou por quê? Deputação. Quantas fotos aqui? Se eu tenho foto? Quantas fotos tu tem nesse? Nenhuma. Douglas. Drayton. Aqui uma foto. Eu filmo tudo. Ok. Everaldo. Everton. Francisco. Gabriel. Eu. Glauber. Gustavo. João Paulo. Jonathan. Júlio César. Marcos André. Pedro Henrique.
Rebeca? Renan Wesley? Renan Castelo? Rogério? Thomas? Presente. Vinícius Amaral? Vinícius Medeiros? Ok, galera. Muito bem. Então lembrem que na próxima aula a gente já começa a matéria que tem a ver com a segunda prova, tá? Ok? Esse vídeo também. Vai entrar, tudo isso aqui vai entrar.